E aí galera, beleza? Eu sou o Juliano Tagliati e venho aqui para mais um vídeo. Hoje já fiz um vídeo sobre o Federer e eu falei o quanto eu gosto do Federer, o quanto ele é o maior ídolo para mim no esporte. Eu fiz um vídeo também explicando sobre o tênis. Eu vou deixar esses dois vídeos aí, ó, para vocês poderem dar uma olhada, dar uma pesquisada, dar uma curtida. Vai lá, dá uma sugestão, vê, comenta, dá essa moral aí pro canal, beleza? Tá bom? Hoje o vídeo vai ser sobre 5 jogadores, os quais eu considero eles, aliás, 5 não, eu separei 6. Eu tô esquecendo de um aqui, pô. Vou explicar por quê pra vocês. Eu coloquei os 5 melhores e eu coloquei o quinto lugar empatado, tá bom? Os que eu julgo, os que pra mim mais impactaram na história. E desses 6 jogadores que eu separei, eu vi 5 jogadores, um eu não vi, mas a história dele, tudo que ele representa, isso também é sensacional. Então é bem interessante estar colocando aqui para vocês, tá bom? Esse vídeo vai ser simplesmente fazendo uma comparação entre os principais números deles enquanto tenistas. Eu vou fazer um vídeo depois, podem me cobrar, falando mais do impacto deles fora do tênis, tá bom? Apesar de que, evidentemente, que todos eles impactam fora do tênis. Aí é interessante fazer um vídeo especial só para isso. Se eu fosse colocar aqui nesse vídeo o impacto deles fora do tênis, ia sair do objetivo do vídeo e também uma coisa ia ficar competindo com a outra dentro do próprio vídeo. Então, vamos falar a respeito deles, seus principais números, seus principais pontos na carreira enquanto jogadores, tá? Aqueles pontos que eu reputo mais altos, como eu fiz com basquete, que eu peguei Kobe, Jordan, Magic e LeBron, eu vou pegar aqui Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, Rod Laver, Agassi e Sampras. Show de bola? Beleza. Então vamos lá. Pete Sampras, ele se profissionalizou em 1988, Federer em 98, quer dizer, 10 anos depois, Rafael Nadal, 2001, Novak Djokovic, 2003, Rod Laver, 1962 e André Agassi em 1986. O André Agassi ele foi mais prematuro do que o Sampras, porque eles regulam ali, tá? Beleza? Desses aqui, 4 são destros: Federer, Djoko, Sampras e Agassi. E 2 canhotos, Rod Laver e Rafael Nadal, tá bom? Beleza? Show de bola. Número de vitórias. Pete Sampras, vitórias e derrotas, tá galera? Vitórias, 762 vitórias, 222 derrotas. Rafael Nadal, 990 vitórias, 220 derrotas. Novak Djokovic, 911 vitórias, 187 derrotas. Rod Laver, 540 vitórias, 135 derrotas. Deixando bem claro que naquela época se jogava muito tênis também. Só que aqui, quando a gente pega esses dados, os dados do Rod Laver, eles não traduzem, eles traduzem em parte, mas eles não traduzem totalmente a carreira dele, tá? Então, assim, ele teve uma carreira na época profissional e uma carreira enquanto que ele não era profissional, tá bom? E quando ele ganhou 4 Grand Slams, ele ganhou os 4 principais, que eu já falei para vocês: Roland Garros, o Wimbledon, o US Open e o Australia Open. Só que ele se profissionalizou, então ele não pôde mais disputar esses Grand Slams pela tradição e tudo. Quando permitiram a ele disputar, ele foi lá e encaçapou outro seguido, ganhou os 4 de novo, em 67. E aí ele ficou sem disputar alguns Grand Slams e ele tem um número menor, que eu vou falar para vocês. Mas se você for parar para pensar em relação ao que ele jogou, tá? Em relação ao que ele ganhou, hoje ele poderia ter um número de Grand Slams praticamente imbatível para qualquer um dos outros tenistas. Então, para mim, fazendo parênteses maior aqui no Rod Laver, ele tem que estar, sim, entre os maiores jogadores de todos os tempos do tênis, tá bom? E o Agassi, 870 vitórias e 274 derrotas.
E o Federer, um número assim absurdamente estrondoso, é assim, é de longe o que mais jogou, o que mais ganhou. São 1.242 vitórias contra 271 derrotas. 1.242 vitórias. É o primeiro tenista a chegar a 1.000, tá? É lógico que aqui o Djoko provavelmente chegará, o Rafael está muito próximo, faltam só 10 nessa pesquisa que eu fiz, que foi a mais atual que eu encontrei, tá? Se alguém encontrar outros números aí, comenta, coloca aí que vai ser show, beleza? Sampras, agora vamos colocar títulos na carreira, tá bom? Sampras, 64 títulos. Federer, 103 títulos. Rafael Nadal, 67 títulos, pouco mais que o Sampras. Djokovic, 78 títulos. Agassi, para eu não me perder, cadê os números de títulos do Agassi? Nossa, eu não peguei os números de título do Agassi. Poxa, eu vou deixar isso eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, vocês vão poder ler aí. E o Rod Laver, 198 títulos. 198 títulos, só que 42 pela ATP. Então, assim, quando surgiu a Associação de Tenistas Profissionais, o Rod Laver, ele foi muito tempo enquanto profissional, mas ele tem muitos títulos aqui e em relação à ATP, a ATP surgiu depois, então ele acabou sendo prejudicado nesse quesito. Mas se a gente for colocar, ele é de longe com o maior número de títulos. Agora, muitos desses títulos eram títulos de um jogo só também. Na época, assim, acontecia muito isso. Um torneio de exibição que se tornava um campeonato e se contava como título. Para mim tem que contar sim, mas aí a gente também tem que fazer essa ressalva dos dois lados, né? Show. O Sampras tem 14 Grand Slams e 5 ATP Finals, que seria logo abaixo ali do Grand Slam. O Federer tem 20 Grand Slams, é o maior vencedor da história, e tem 6 ATP Finals, e também é o número 1 nos ATP Finals. O Rafael Nadal tem 19 Grand Slams, sendo que 12 desses são em Roland Garros. Então, assim, o Rafael Nadal, ele ganhou aí próximo a 60% dos títulos dele apenas em um Grand Slam, Roland Garros, porque o Rafael Nadal é o maior jogador de saibro do mundo de todos os tempos. E aí é tão sensacional o Rafa, que os jogadores de saibro geralmente eles ganham muito no saibro. Por exemplo, Pete Sampras nunca ganhou o Roland Garros. E assim, o Pete Sampras também deixou de participar de alguns torneios desse, porque na época eles não se adaptavam, se preparavam, a facilidade para viajar não é a mesma que os grandes tenistas têm agora. Tá bom? Isso que eu estou falando do Rafael Nadal, eu não estou falando para criticá-lo, tá? Eu acredito que isso seja um grande elogio. Esse é o maior vencedor de um torneio tão importante e disparado o maior vencedor. Ninguém nunca ganhou tantos títulos em um Grand Slam como ele tem em Roland Garros. Mas assim, em relação a ele poder ser um jogador de saibro e ser versátil, de ter conseguido ganhar os outros também, mesmo que em número menor. Geralmente o jogador que é especialista no saibro, ele não se dá bem na grama, ele não se dá bem em piso rápido. E o Rafa tem Grand Slams e tem 12, mas ele tem 7 nos outros 3. Então esses 7 são muito importantes também. O Djokovic, ele tem 17 Grand Slams e 5 ATP Finals. O Rafael Nadal nunca foi campeão do ATP Finals, que é o último torneio do ano. Geralmente o Rafael ele já chega bem mais cansado pela preparação dele ali, então ele já começa a se preparar ali para chegar Roland Garros voando, tá bom? O Rod Laver tem 11 Grand Slams, só que aí com uma ressalva que eu falei para vocês antes. O Rod Laver, ele ficou muito tempo sem poder disputar os Grand Slams. Acredito eu que ele ganhou em 63 e 67. E ele ganhou 4 e 4, e aí ele ainda ganhou outros 3 depois, a partir de 67, quando ele voltou. Nesse período entre 62, 63 e 67, o Rod Laver era o melhor tenista do mundo, disparado. Provavelmente, se ele tivesse disputado esses Grand Slams nessa época, ele teria, não 11, mas talvez 25, sei lá, 30 Grand Slams, não sei, estou chutando aqui um número dentro da capacidade dele, dentro da onde foi o pico, né, máximo de trabalho dele e de sucesso,
tá bom? O Agassi tem 8 Grand Slams e um ATP Finals. E o Rod Laver tem uma final no ATP Final, mas aí a gente também tem que levar em consideração que os torneios ATPs vieram depois, então ele também foi prejudicado nesse quesito, beleza? A gente vai falar em duplas. O Sampras, nada em duplas. O Federer tem 131 vitórias e 92 derrotas em duplas. O Nadal 137 vitórias e 74 derrotas em duplas, sendo que o Federer tem 8 títulos e o Nadal 11. O Nole tem em dupla 55 vitórias e 72 derrotas. Vê que ele não leva tanta importância, ele não dá tanta importância dupla, bem menos do que o Nadal e o Federer. Ele tem um título. O Rod Laver tem 237 vitórias, 77 derrotas em duplas e 28 títulos em duplas. Quer dizer, na época se jogava mais duplas também e assim mostra a versatilidade do jogador. O Agassi tem 40 vitórias e 42 derrotas em duplas e um título também apenas. Você vê que assim, jogadores contemporâneos, eles, quando são no mesmo nível, eles têm números parecidos. Alguém vai falar assim, poxa, você colocou o Agassi tem 8 títulos de Grand Slam e tal. O Agassi foi um dos maiores tenistas da história, um dos maiores devolvedores da história, um jogador extremamente tático, e eu até recomendo o livro dele. Vou fazer um vídeo especial sobre o Agassi. O Agassi é um jogador sensacional, tá? Como qualquer ser humano tem os seus acertos e erros, e esse cara, na minha opinião, como é um vídeo de opinião, e eu peguei, na minha opinião, os melhores jogadores que mais impactaram, e peguei os números deles. Então, como é um vídeo que eu posso dar minha opinião, eu coloco o Agassi aqui sim, tá? Sobre títulos olímpicos, o Federer tem uma medalha de prata no simples e uma medalha de ouro em duplas. O Rafael Nadal tem 2 ouros no simples. O Rod Laver não. E o Agassi tem um ouro olímpico. E 1996 em Atlanta, mas aí eu vou falar, se não me engano. Eu vou falar de cabeça aqui pra vocês. Galera, como eu não fiz esse vídeo editado e eu só acabei pecando não colocando o número de títulos do Agassi aqui, na hora de anotar deve ter passado batido, eu peço desculpas por isso, mas vou colocar ele para vocês na descrição. Quero agradecer muito o crescimento do canal esses dias todos. Vocês estão dando uma moral muito grande. Continue compartilhando, continue colocando nos grupos de WhatsApp. Eu tô assim achando sensacional estar fazendo esses vídeos, beleza? Beijo, abraço a todos. Fiquem com Deus.